Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ataxia de Horror. Eu sou a Susana Anfitriã. Hoje temos como convidada a doutora Patrícia Maciel, é professora associada na Faculdade de Medicina, diretora do Programa de Mestrado em Ciências da Saúde e pesquisadora no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde, onde lidera uma equipa de pesquisa em neurogenética translacional. Desde já quero agradecer à doutora Patrícia por ter aceitado o meu convite para termos esta conversa para o podcast. Obrigada e bem-vinda. Muito obrigada, eu. A doutora Patrícia Maciel tem feito muitos estudos e investigações na descoberta de mecanismos moleculares e terapêuticas para doenças neurológicas, nomeadamente a ataxia. Quero falar um bocadinho deste a sua vasta investigações, pois já fez várias publicações e tem sido assim um percurso brilhante já. Obrigada. Sim, eu posso falar um bocadinho então sobre isso. Basicamente, eu comecei sou formada em bioquímica inicialmente e depois fiz os estudos de doutoramento na área da genética humana, pronto. E o meu ponto de partida é muito a partir daí, procurar identificar causas genéticas de doenças neurológicas em humanos, portanto em doentes, em famílias, identificar as causas das doenças e uma vez identificado o gene, isso tem logo uma aplicação muito imediata, que é a possibilidade de fazermos diagnósticos genéticos, portanto isto também é verdade nas ataxias, não é? Eu inicialmente estive envolvida então na identificação, na procura primeiro de qual era o gene causador da doença de Machado-Joseph, e não foi depois o nosso grupo que acabou por identificar, foi um grupo japonês, mas nós tínhamos contribuído no fundo para a localização dele. E depois, uma vez identificado, definir, por exemplo, aquela questão da relação entre o tamanho das repetições expandidas e a gravidade, portanto, perceber um bocadinho a relação entre as alterações genéticas e a parte clínica e começar a fazer o diagnóstico. Portanto, nós começamos a fazer em Portugal, na altura, os primeiros diagnósticos da doença de Machado-Joseph moleculares, o primeiro diagnóstico pré-natal, por exemplo, portanto, só identificar o gene por si só já tem algum impacto a nível clínico, porque permite estabelecer um diagnóstico para o doente, permite, e depois para as famílias, não é, gerirem essa parte genética das doenças. Depois, o que nós fazemos é, além disso, além de só dar um diagnóstico, nós gostaríamos de usar o conhecimento do gene para ajudar qualquer coisa, não é? Portanto, e nós achamos que isso passa por perceber melhor como é que o gene causa a doença, portanto, os tais mecanismos, de que forma é que aquele gene alterado depois acaba por resultar numa ataxia. Peço E isso desculpa, nós fazemos. antes de avançar, só para esclarecer, pode sempre explicar o que é a doença de Machado-Joseph? Sim. Claro, sim. Então, é um tipo de ataxia específico. Eu estou a assumir que as pessoas que ouvem eventualmente este podcast já saberão que é uma ataxia, portanto, descoordenação dos movimentos, não é? Com dificuldades em todos os tipos de movimentos, desde caminhar, qualquer gesto que se queira fazer, a parte da articulação da fala, portanto, que nós chamamos de disartria, mas que também no fundo pertence a esta descoordenação. Nós temos que coordenar muitos músculos para conseguir falar e nem sempre essa coordenação corre bem, então no caso das ataxias, disfagia, que é a dificuldade em engolir, portanto todos os tipos de movimentos no fundo estão afetados, também acaba por afetar o equilíbrio, portanto leva a perdas de equilíbrio. E isso é a característica geral das ataxias. A doença de Machado-Joseph é um tipo de ataxia de causa genética,
e que tem início na idade adulta, portanto entre os 30 e os 40 anos em média, e que se associa, para além da ataxia, às vezes a outros tipos de sintomas, por exemplo, a falta de força muscular, que é um bocadinho diferente da descoordenação, não é? Perder mesmo a força, no caso, alguma perda de sensibilidades, em alguns doentes, noutros doentes, aquilo que nós chamamos de distonia, que são umas contrações do músculo, mas numa posição anormal e que até pode dar dor, mas normalmente uma contração anómala dos músculos. E, portanto, no fundo é um bocadinho a doença de Machado-Joseph, para além da ataxia, às vezes tem outras componentes, dificuldades também nos movimentos oculares, são assim as principais queixas. É uma doença... Podemos dizer que é uma das doenças raras, uma das mais comuns na ataxia. Sim, dentro das ataxias de causa genética, chamadas ataxias espinocerebelosas, é a mais comum em todo o mundo, não só em Portugal. Nós temos um foco importante em Portugal, quer nos Açores, quer na zona do Ribatejo, com concentração de famílias afetadas, mas mesmo nos outros países é mundialmente a mais comum. Então estava a referir que a investigação do doutor e da equipa foi no sentido para descobrir um gene que, digamos, inicialmente provocasse, exato. Não, peço desculpa, que indicasse que a pessoa tinha ou não ataxia. Sim, o gene em si, a alteração genética provoca a doença. O que acontece, portanto, nós o que fazemos é o teste para saber se a pessoa tem ou não a alteração genética e, portanto, conseguir prever, uma vez que é uma doença que começa tardiamente, no momento em que se faz o teste, a pessoa ainda pode não ter, mas pode vir a ser afetada mais tarde. E é para isso que se faz o teste, é para perceber se existe a possibilidade de vir então a manifestar mais tardiamente. E essa é uma primeira aplicação, portanto, isso já foi há mais de 20 anos que se mapeou, já até mais, provavelmente, já deve estar a fazer 30, que se mapeou o gene e depois se identificou, e depois tentar perceber então como é que se passava do gene alterado para de facto estes sintomas, esta apresentação clínica, o que é que acontece no cérebro, na espinal medula, o que é que acontece no fundo no sistema nervoso do indivíduo que faz com que a pessoa depois tenha aqueles problemas. E nós, para perceber isso, usamos muitas vezes, podemos usar o estudo de cérebros de pessoas que já faleceram com essa doença, portanto, analisar, perceber que alterações é que estão lá, mas também podemos usar modelos animais, em que nós podemos tentar induzir uma doença semelhante e depois perceber o que é que está a acontecer ao cérebro, e aí temos muito mais oportunidades, porque podemos ver ao longo, antes ainda do animal estar doente, eventualmente, durante a doença, depois como é que progride, podemos no fundo ter muito mais pontos de análise, enquanto nos humanos podemos ver, através da análise agora de imagem cerebral, por exemplo, consegue-se perceber algumas alterações que estejam a acontecer no cérebro, mas é muito mais complicado, não é? Portanto, é mais fácil nós começarmos por modelar em sistemas mais simples, em modelos animais. Pronto, e nós fazemos muito isso. A última parte é depois também começarmos a pôr hipóteses do que é que poderia ser um fármaco que funciona naquela doença, perante aquilo que estamos a aprender, e começar a testar nesses modelos. Portanto, a minha investigação na Machado-Joseph, mas depois noutras doenças em que nós também trabalhamos dentro das doenças neurológicas, é muito esta abordagem, é causas, depois os mecanismos e depois tentar terapêuticas. E um dos estudos, não sei se a palavra correta, se é estudo, se é investigação, pronto, mas foi foi feito do neuroprotetor da creatina. Na ataxia espinocerebellar tipo 3, também conhecido com doença de Machado-Joseph. Pode explicar melhor esta investigação? Sim. Como surgiu? Quais foram as conclusões? Sim. Essa investigação enquadra-se, no fundo, numa abordagem que nós temos, como eu disse, nós procuramos depois de ter os modelos animais, testar intervenções terapêuticas que possam, portanto, tratamentos que possam resultar
para tratar a doença, para evitar que ela venha a aparecer. Porque nós já sabemos que o gene está lá, vamos ter a doença, mas será que há alguma coisa que nós no meio podemos fazer em termos de tratamento para evitar, ou fazer com que a doença comece mais tarde, ou que começando seja menos grave e progrida mais devagar? Portanto, o que é que nós conseguimos fazer nesse sentido? Pronto. E há uma parte do nosso trabalho que é na tentativa de acelerar as descobertas e a passagem dessas descobertas para os doentes, nós tentamos fazer aquilo que se chama reposicionamento, que é pegarem tratamentos ou moléculas ou suplementos alimentares, seja o que for, um fármaco, seja o que for, que já existe no mercado, já está disponível, já sabemos que é seguro em humanos, e ver se algum destes serve para atrasar a doença ou atrasar o seu início. E fizemos isso precisamente com a creatina, porque havia alguns dados noutras doenças neurodegenerativas que sugeriam que a creatina podia ajudar a atrasar a progressão dessas doenças, e fomos ver então se isso era verdade no caso da doença Machado-Joseph. Pronto. E até tem assim alguma... Porque eu, para ser muito honesta, no início tinha muito pouca fé naquele teste. Foi a minha estudante que quis fazer, que agora perdão, já não é estudante, já é uma investigadora estabelecida, é Sara Duarte Silva, e fez o primeiro teste, e o primeiro teste mostrou que aquilo de facto atrasava o aparecimento de vários dos sintomas e diminuía a sua gravidade. O primeiro estudo estavam lá os resultados, não é? Mas como eu tinha alguma crítica em relação àquilo, depois não achava, isso deve ser, então vais repetir. E portanto ela teve que repetir, e cada experiência destas demora muitos meses, pronto. E então ela repetiu, e na segunda vez voltou a ter efeitos positivos, pronto. E portanto foi uma surpresa, de facto. Na realidade, para mim, eu testei porque tinha visto outros dados, e era tão fácil que era quase um pecado não tentar, não é? Porque seria tão fácil, mas não estava à espera de ter os resultados que tive. Portanto, não tinha viés a favor de encontrar resultados. Se sim, tinha um viés ao contrário, não é? E vemos de facto isso, vemos que melhora atrasa o início, reduz a gravidade de alguns sintomas. E mais interessante para mim é que isso não acontecia só por efeitos de aumento da força muscular, não é? Porque nós sabemos que a creatina é usada pelas pessoas muitas vezes nos ginásios para aumentar a força, e não era muito por aí, porque os próprios neurónios ficavam vivos, portanto havia menos morte de neurónios, portanto havia mesmo efeitos dentro do cérebro e das regiões que são muito importantes para a parte da ataxia, e não era só um efeito de massa muscular. Pois, E, porque portanto, é um resultado muito interessante. Quando eu li este estudo e vi que a creatina, mas eu pensava que era para quem quisesse aqueles músculos definidos, Claro. no ginásio. Também nunca pensei que fosse possível. Como a creatina, o suplemento alimentar, teve essas conclusões, então podemos dizer que pode ser recomendado para pessoas com ataxia, ou Pois, qual é a como é grande que isto dificuldade? funciona para a prática? Pois, para poder ser recomendado pelos médicos clinicamente, teria que haver uma etapa adicional, que é a parte dos ensaios clínicos, né? Porque só há uma recomendação médica, uma indicação, que nós chamamos uma indicação, né? Se houver pelo menos 2 ensaios clínicos que mostram randomizados, são ensaios clínicos desenhados de uma maneira ideal, digamos, e que não tem viés, porque a pessoa, imagina, se disserem, olha, isto funciona muito bem, o chamado efeito placebo, não é? Toma creatina, que a creatina faz muito bem, e a pessoa toma só porque se sente mais otimista, porque está a tomar uma coisa que faz muito bem, até acha que está melhor, não é? Portanto, isso é o que nós chamamos o efeito, e realmente resulta, existe um efeito placebo, as pessoas sentem-se melhor, e portanto tem que se desenhar estudos que não deem falsos resultados e, portanto, sejam verdadeiros efeitos mesmo clínicos, terapêuticos das moléculas. E isso não foi feito para a creatina, portanto, não vai encontrar nenhum médico que prescreva ativamente a creatina nesse sentido. Portanto, há um dado que nós chamamos pré-clínico, que são nos modelos animais, mostra-nos isso. Agora, seria preciso, para haver uma indicação oficial para isto, seria preciso haver um ensaio clínico que neste momento ainda não existiu. Porquê? Porque a creatina não é uma molécula também que vá ser possível, no fundo, haver grande lucro por nenhuma empresa a fazer, em termos daquilo
da sua venda, não é? Portanto, nenhuma empresa está disponível para investir o dinheiro que é preciso para fazer um ensaio clínico. Portanto, esbarramos ali um bocadinho E a parte nessa barreira. económica que É. manda, digamos assim. Mas não fazendo mal, digamos, se o médico considerar que não há um problema em recomendar a utilização de creatina por outro motivo, por alguma contraindicação, e havendo os dados pré-clínicos, isso depois pode estar no julgamento do médico decidir se acha que é uma coisa que recomenda ou não, mas não tem aquilo que são os dados para oficialmente haver uma indicação, que é haver um ensaio clínico, 2 ensaios clínicos, aliás, nem pode ser só um, são 2 É, positivos. sim, porque na comunidade com doentes atacáticos, com ataxia, temos um grupo de apoio e que é falado mesmo essa parte do porquê de não receitar a creatina e por teste com alguns depois possam tomar creatina livremente. Mas é preciso ter cuidado, digo eu. Porque não Sim, eu acho que é preciso sempre podemos. falar com o médico. Não, Eu acho que é uma questão de conversarem com o médico. pois, porque as doses têm que ser certas, depois há o que tem pó e comprimidos, não sei Sim, sim, se sim, sim. o efeito é igual. Por isso, penso eu que não se pode ser uma coisa a pessoa faz porque valeu Sim, e, sim. de- a- apesar de ter uma conclusão positiva no estudo, não significa que é seguro para Sim, pessoas que em têm termos de ataxia. segurança, claro, eu acho que convinha, exato, convém sempre, eu acho que deve sempre ser feito em articulação com o médico, e o médico também dar a sua opinião e depois acompanhar se há alguma complicação ou não. Mas em termos de segurança, pronto, a creatina é muito utilizada como suplemento, portanto, também foi uma das motivações, foi nós partirmos de moléculas que já estavam a ser usadas, no fundo, por muita gente e que à partida não tinham grandes toxicidades, não é? Se Mas quando sim, digo eu acho que tudo deve segurança, ser feito com o médico. com segurança eu estou a me referir, porque se calhar tomar doses a mais, os músculos Claro, também claro. vão se esgotando e tornando, não sei, digo, eu não percebo muito disso, é só um palpite meu, por isso é que acho necessário também haver a parte médica a É, recomendar, não pode ser uma pessoa que tomar por tomar. Ou então claro. está É. sempre controlado, porque se aquilo vai mexer com os músculos, com o cérebro não pode ser assim, uma dosagem, não pode ser também o tempo, digo, tem que haver uma peso Sim, e sim. medida. Claro, Mas, claro, claro. E eu acho que a interação com o médico é muito importante nisso tudo. é, eu acho fantástico este estudo, porque uma coisa é como o doutor disse, quando foi proposto, nem estava com fé conspirasse uma coisa tão simples, tendo resultados tão bons. Vale a Sim. pena de não ser testado, Uhum. porque isso leva a outro ponto, que é a parte dos ensaios clínicos em Portugal. Qual é a visão que tem sobre os ensaios clínicos? Qual é a visão que eu tenho? Sim, relativamente mais a ataxia ou doença. É fácil, mete muitos entraves. É, Eu acho que, assim, em termos de regulamentação, não estaremos melhor nem pior do que muitos outros países europeus. Acho que tem que haver também, como se trata de testar compostos em seres humanos, não é? Em doentes que têm uma necessidade, mas ao mesmo tempo, portanto, há vontade de testar, há sempre este conflito, não é? Nós temos vontade de testar coisas, podemos avançar para a frente, mas também, se as coisas forem perigosas, nós não avançamos para a frente. Portanto, há sempre este equilíbrio e as regras têm de existir por esse motivo. Eu acho que nós não temos particularmente
um ambiente mais restritivo do que outros países em termos dos ensaios clínicos? Acha que temos menos dinheiro para iniciativas, por exemplo, da origem do investigador, portanto, quem é que pode organizar um ensaio clínico? Ou uma empresa farmacêutica, por exemplo, tem uma molécula nova e quer testá-la, e essas empresas normalmente têm o dinheiro para isso, não é? Pois, Ou um investigador, que normalmente é um médico, quem tem que liderar um ensaio clínico e que teve uma ideia sobre um fármaco, e aí o fármaco, lá está, pode ser uma coisa nova, ou poderia ser um reposicionamento, que do ponto de vista do custo para os doentes poderia ser muito mais baixo e da rapidez, porque já não precisa de passar por imensos testes de segurança, etc., já lá está no mercado, não é? Essas iniciativas do investigador, o que existe em Portugal é pouco financiamento para elas. Agora até existe uma agência de investigação biomédica, portanto uma agência cujo objetivo é mesmo promover mais esta investigação clínica em Portugal, que é a ICID. Portanto, estamos bem já organizados em termos de estruturas que vão promover isto, falta-nos depois pôr o envelope financeiro dentro dessas estruturas para pois, poder haver de facto iniciativas. pois, para ter mais, pronto, a parte económica conta muito mais. Eu acho que é o maior entrave que nós temos em Portugal, não é tanto, até já temos agora, atualmente, temos aquilo que nós chamamos os centros clínicos académicos, que é nos hospitais haver espaços reservados só para fazer ensaios clínicos, médicos que já sabem trabalhar em ensaios clínicos, porque nem toda a gente é formada nesse sentido, não é? Portanto, é preciso pensar de uma maneira um bocadinho diferente a forma como se faz, e agora há treino para isso e tudo, já estamos a ficar com as condições até todas boas para fazer ensaios clínicos em Portugal. Não temos pois, ainda então, o dinheiro para as iniciativas individuais, digamos. não sei, agora vem-me à mente, não torna-se um bocado frustrante para os investigadores, para a doutora, estar a investir o tempo e não prestar atenção, pois há um entrave, que é a parte Sim, económica, não é sei. frustrante. Sim, não posso deixar de dizer muito honestamente que é frustrante. Pronto. Assim, imagino que também seja frustrante para vocês, portanto, ainda mais do que para mim, não é? Porque para nós, sim, nós gostaríamos de ver que aquilo que nós fazemos depois tem serve para alguma coisa, não é? Portanto, estamos aqui com ideias que nós até achamos que são boas, mas queremos que depois aquilo avance e aquilo fica bloqueado. Pronto, nós também somos persistentes, como vocês também são persistentes, não é? Certamente, vamos continuar, mas sim, temos que tentar encontrar soluções e que se calhar tem que ser um bocado em conjunto, desde, por exemplo, no caso das doenças raras, eu acho que há uma parte que é realmente a organização das próprias associações de doentes, etc., também fazerem uma certa pressão sobre as autoridades nacionais e sobre as entidades financiadoras, dizer, nós queremos ver investigação em doenças raras suportada. Porquê? Porque a doença rara nunca é um mercado muito promissor para as empresas farmacêuticas, porque pelo nome indica, não é? São raras e, portanto, raro há poucos. Pois, e Apesar logo, disso, os novos medicamentos que têm saído na área, por exemplo, da terapia génica, são caríssimos e dão muito lucro às empresas. Portanto, até agora, até começa a haver mais empresas farmacêuticas interessadas. Mas não vai dar para todas as doenças, não vai ser extensível a todas e, portanto, eu acho que é uma área em que tem que haver uma certa pressão, no fundo, sobre as autoridades por parte das próprias associações e pelas pessoas interessadas, não é? Em tentar ver se facilita de algum pois modo um nós financiamento. também temos fazendo a nossa parte, não basta também só os cientistas, a equipa científica e mesmo os médicos também têm seus próprios doentes e associações a fazer a pressão para serem ouvidos. Sim, sim. Tive outro estudo também que achei engraçado, foi a sinalização de serotoninérgico suprime a acreditação da ataxina 3 e a neurotoxina em modelos animais de doenças de Machado Rosas. Eu posso explicar um pouco Sim, também? esse título, sim, eu posso explicar. No fundo, é assim, a ideia não é muito diferente daquela que eu referi anteriormente, portanto, ainda dentro
o nosso conceito de que queríamos tentar perceber se fármacos que já existem no mercado são úteis. O que nós fizemos foi pegar, nessa vez começamos por um modelo muito simples da doença, que é um modelo em que nós inserimos o gene humano mutado numa espécie de uma minhoquinha, num vermezinho, chamado C. elegans, e só por introduzirmos isso o animal fica com problemas motores, portanto fica com dificuldade a mover-se, um bocadinho, digamos, uma doença do movimento no bichinho. E o que nós fazemos a seguir é pôr esse animal em contacto com um conjunto nós chamamos de uma biblioteca, portanto vamos testando muitos fármacos, 1000 e tal fármacos nessa altura, que testamos, que eram fármacos que já estavam no mercado a ser usados em doentes, aprovados, mas para outras doenças, ok? Para várias doenças diferentes, portanto 1000 e tal compostos. Ver se algum, por acaso, corrigia o problema. Pronto, e seria um primeiro candidato para depois testarmos no ratinho. E encontramos, na altura, 50 que tinham, assim, uns resultados interessantes. Desses 50 fomos filtrando mais um bocadinho e houve um que chamou bastante a nossa atenção, que era um antidepressivo muito usado na clínica, que se chama citalopram, que é equivalente ou parecido com outro, que é o escitalopram, são os dois relacionados entre si. E nós percebemos que, depois fomos testar isso no ratinho e percebemos que, de facto, aquilo não só melhorava o movimento, mas estava mesmo a modificar dentro das células a agregação da proteína que é tóxica, que é a taxina 3, que é a que causa, então, a doença de Machado-Joseph. Ela forma, assim, uns montinhos, uns agregados dentro das células e que perturbam, aparentemente, o funcionamento da célula, de algum modo, o tratamento mudava esse processo e, portanto, ela agregava muito menos e os neurónios estavam a funcionar melhor e os animais mexiam-se melhor. Portanto, parecia ser um fármaco que tinha um efeito modificador em todo o processo da doença. Pronto, e verificamos isto no ratinho, portanto, efeitos muito impactantes na altura. Eu costumo sempre contar que, entretanto, infelizmente faleceu a professora Paula Coutinho, mas eu tive o prazer de a conhecer e de estar com ela desde a primeira fase em que estive a trabalhar no mapeamento do gene, não é? E, portanto, conhecia-a muito bem e sabia que ela tinha uma grande pressa de poder oferecer algum tratamento aos seus doentes, não é? Só dizia: "Oh, rapariga, arranja-me qualquer coisa para eu dar aos meus doentes, arranja-me qualquer coisa." Pronto, e nós estávamos lá no laboratório a tentar fazer. E foi a primeira vez que eu telefonei e disse: "Doutora Paula, tenho aqui uma coisa para si." Portanto, uma coisa que eu sentia, quer dizer, olha, temos aqui qualquer coisa que pode levar de volta para os seus doentes. E logo nessa altura nós até começamos a tentar mesmo fazer um ensaio clínico. Mas depois não conseguimos até agora financiamento e, portanto, foi uma coisa que ficou ali parada, mas com ela também estava toda entusiasmada. Pronto. Depois até vimos também que mesmo que começássemos um bocadinho mais tarde o tratamento nos ratinhos, o efeito não era tão bom, portanto percebia-se que devíamos começar o mais cedo possível na doença, mas que conseguíamos mesmo assim qualquer coisa, mesmo que começássemos mais tarde. Portanto, e já, entretanto, fizemos, por outros motivos, depois para tentar perceber como é que aquele fármaco estava a atuar, temos feito vários estudos em que, no fundo, vamos repetindo aquilo várias vezes em grupos diferentes de animais. Realmente é um resultado que nós vemos que é muito robusto, aquilo melhora mesmo. E até percebemos agora que se calhar vai ser útil essa descoberta para outras doenças neurodegenerativas, porque já vimos que tem efeitos, se calhar, até em modelos de Parkinson e outras coisas, o que poderia tornar a coisa mais interessante Ou ainda. seja, dava um fator para ver um ensaio clínico. Nós temos todos os dados, e temos todos os dados realmente que nos levam a achar que este seria um excelente candidato para ensaios clínicos. Mas também lá está, é um fármaco que está fora de patente, portanto já é um genérico, não é? E portanto já não dá grande lucro a ninguém também este fármaco. E não há ninguém que pague o dinheiro que é preciso para fazer um ensaio clínico nesta doença, porque são doenças que, apesar de serem muito graves, se nós formos ver o ponto de vista da progressão, elas progridem lentamente, sobretudo quando nós contamos, não é? Se nós estivermos a medir se uma pessoa está muito afetada ou pouco afetada, a gente usa umas escalas, a pessoa quantos metros é que faz, em quanto tempo faz aqueles 15 metros, depois uma série de testes, e soma uma pontuação, a pessoa tem uma pontuação X. Passado um ano, se a doença agravar, nós devemos ter uma pontuação maior naquele teste e depois vai ficando cada vez maior. Só que esse aumento, para quem está a fazer essas escalas, não é assim tão significativo. E, portanto, nós para vermos se um medicamento resultou ou não, temos que seguir o doente para aí quase durante 2 anos.
ok? E, portanto, isso implica muito dinheiro esse tempo todo. Depois, as pessoas também podem desistir. E além disso, como a doença varia muito de uma pessoa para a outra, também precisa de ter muitas pessoas no ensaio. Portanto, um ensaio não pode ser muito pequenino, não pode ser tipo 5 pessoas mais outras 5 do outro lado. Provavelmente não temos sensibilidade para fazer a coisa. Então, por esse motivo, por serem muitas pessoas e bastante tempo, o ensaio fica muito caro. Pois porque Portanto, as nossas tentativas até agora não conseguiam. Eu também não sou investigadora clínica, não é? Sou uma investigadora laboratorial, mas andei a arranjar médicos por todo o lado a ver se conseguia. E houve pessoas que até acharam interessante a ideia e estavam dispostas a fazer isso, mas até agora não conseguimos. É o que eu é posso um dizer. pouco princípio, basta dar continuidade ao processo, Uhum, porque uhum, senão digamos que é quase com um estudo com culturas fantásticas, mas não é gaveta. Mas aí é isso. também, infelizmente, eu- a parte do dinheiro vai contar muito e, e promove o sucesso ao fracasso de Uhum, investigação e como disse, como os doentes, depois é que os doentes que têm ataxia ou mesmo Machado Rossi, ai, que língua às vezes, não uhum. sei, não sei, não dobra, desculpa. Ahm, já me perdi, pronto, não importa. Sim, sim, mas que o dinheiro era determinante no fundo depois no sucesso, não é? Das iniciativas, sim, sim. Isso é Eu, a propósito disso, porque isto no fundo vai ser verdade para todas as doenças raras, não é? Portanto, tem que ser pensado muito pelos os grupos e associações à volta das doenças raras, perdão, também têm, todos no fundo enfrentam quase todos este problema, verdade. não é? Então, a certa altura falei com uma pessoa que tem uma espécie de uma associação, uma organização nos Estados Unidos, cuja missão é tentar demonstrar aos governos quanto é que poupam em cuidados de saúde se as pessoas tiverem menos doença, não é? Portanto, se uma pessoa com Machado de Sousa ficar menos afetada, quanto é que o Estado português poupa? Olha, um bom E, estudo. e justificar assim que, ok, então se poupa este dinheiro, porque é que não investe agora num ensaio clínico para depois poupar à frente este dinheiro? Portanto, e faz aí uma negociação em que, no fundo, põe os Estados a, se o fármaco se revelar eficaz no ensaio, devolve o dinheiro ao Estado. Já não sei como é que é. Ele tem para lá umas trocas com os Estados, mas Assim, ele isso conseguiu é. fazer isso em Inglaterra, conseguiu fazer umas dessas negociações em Inglaterra para testar algumas moléculas. E eu disse: olha, por acaso precisávamos da sua ajuda para ver se conseguimos fazer isso aqui em Portugal. E ele até se disponibilizou, mas depois, pronto, também eu própria não andei muito mais para a frente com isso, mas são iniciativas possíveis, não é? Quer dizer, eles no fundo a gente tem que pensar nisto globalmente. Como é que as outras pessoas nas outras doenças raras estão a fazer? Porque isto é transversal, não é? Essa problemática. Mas isso é engraçado apresentar o estudo que está quando não é visível a poupança no imediato. Mas Claro, depois não é só o doente, é o cuidador também, por mal ou não. claro, É, claro. é tudo uma questão de vários fatores, não é só Uhum. retardar ou curar, não sei se curar é uma palavra muito forte, mas retardar já é um pouco começo porque vai influenciar muito mais, que mesmo as próprias consultas médicas não Claro. são precisas. É, é uma coisa que na bocado disse é que era preciso muita gente fazer um estágio clínico, que está Uhum. toda, podem ter toda doença, mas a doença manifesta-se diferente de pessoa para pessoa. Uhum. É, ou seja, não é só os genes que influenciam a doença. Ou, O próprio gene, sim, no caso da doença de Machado-Joseph, a mutação genética que causa a doença é a expansão, portanto, é uma sequência que é repetida no nosso genoma e que nos doentes está de um tamanho maior do que o normal. Imaginemos as pessoas da população geral têm até
têm entre 15, ou podem começar em números mais baixos, mas pronto, vão até aos 30 e tal, 40 repetições, enquanto as pessoas afetadas têm acima de 55, pronto. Mas o acima de 55 pode ser 55, pode ser 60, 70, 80, e então aí a gravidade da doença relaciona-se com o tamanho da expansão. Quanto maior a expansão, mais grave é a doença, começa mais cedo, progride mais rápido, portanto, nem toda a gente tem a mesma mutação, são as chamadas mutações dinâmicas, porque elas mudam de uma pessoa para a outra na mesma família. Pronto, isso é uma fonte de diferenças também, clinicamente, portanto, embora seja a mesma mutação, é no mesmo gene e na mesma posição, mas umas pessoas têm uma forma mais grave que outra. E depois, mesmo para as pessoas que têm o mesmo tamanho de repetição, de facto nós vemos que a clínica não é toda igual, está bem? E, portanto, provavelmente outras componentes genéticas da pessoa podem estar a afetar, ou então o próprio ambiente, o próprio estilo de vida, muita coisa diferente, não é? E por isso, eu como posso ter pessoas em pontos de gravidade muito diferentes e depois começam a tomar um fármaco e depois vou ver, imagina, um ano mais tarde como é que estão, eu tenho que ter, realmente, em termos estatísticos, que é como eu faço depois a quântica, eu uso métodos matemáticos para perceber se houve uma diferença real ou não entre o ponto de partida de quem tomou e o ponto de chegada de quem tomou o fármaco e quem não tomou. É preciso usar números grandes para ter aquilo, sensibilidade para detectar efeitos, porque senão não conseguimos detectar, perde-se no ruído, digamos, perde-se no ruído daquela variação toda. Depois não se chega a ter uma conclusão exata no ensaio clínico. É isso. E, portanto, não serve para nada. Um ensaio feito assim dá trabalho a toda a gente, gasta-se dinheiro e chega-se ao fim e não se conclui. E até se pode pensar, então se calhar não vou fazer mais este fármaco, porque este fármaco não deu nada, porque nós também já fizemos um estudo mal desenhado. Portanto, é muito importante conceber muito bem o estudo, pensar muito bem, ter os números certos, etc., para se poder concluir qualquer coisa no fim e não tirar a oportunidade a um fármaco até demonstrar o que vale, porque senão depois podemos dizer que uma coisa não interessa e até podia interessar, se o estudo estiver mal feito. Pois é, teve muito mais investigações, se quer falar um pouco mais alguma que acha pertinente? Pronto, eu também trabalho noutras doenças. Quer falar ainda dentro da Machado-Joseph ou está de outras possibilidades? Pode ser mesmo de outras, porque uma coisa que eu li, a doutora, tem 2 patentes. Pois queria também falar um pouco sobre isso. Calhar não é da patente, não é da taxia, é da outra, mas acho que uma delas é que foi para o citalopram, precisamente quando tivemos esse achado, uma coisa que me disseram foi que para alguém ter interesse até comercial alguma vez e tentarmos ver se conseguíamos levar aquilo para a clínica, que o melhor era patentear. Eu não podia patentear o citalopram, porque ele já existia como antidepressivo, mas como eu estava a pensar usar o citalopram numa coisa completamente diferente, no fundo era um novo uso, e isso era novo. E essa ideia era patenteável, pronto. E então nós patenteamos isso e foi reconhecido de facto que era novo, portanto deram-nos a patente a nível nacional, europeu, e depois patenteamos em todo o mundo. Nós tivemos essa patente protegida na China, no Canadá, nos Estados Unidos, pronto. Para se alguém quisesse pegar naquilo para fazer alguma coisa, ter essa proteção e depois a empresa que fizesse isso poder vir eventualmente a ganhar algum dinheiro. O que é que se concluía? Que as doses que são precisas do citalopram para tratar ou para prevenir a Machado-Joseph são as mesmas que são usadas já para o antidepressivo. E, portanto, era muito fácil. Um médico não tinha que comprar o citalopram para Machado-Joseph, bastava, ou que prescrever, não é? Um citalopram próprio para Machado-Joseph. Dizia assim, olha, o doente está deprimido, vou-lhe dar isto, ou seja, fazer um uso, furar a patente, como nós usamos a expressão, não é? Portanto, não ia ser rentável. E manter uma patente custa dinheiro, portanto, só justifica estar a pagar esse dinheiro que é preciso para manter uma proteção, uma patente, se nós tivermos de facto alguém que vai investir nela, porque senão depois, a certa altura, nós já estamos a gastar às dezenas de milhares de euros por ano e já não se consegue.
e eu não consegui. Portanto, eu consegui ainda apoios financeiros para uma parte inicial, para a proteção da patente, mas depois já não consegui. Mas temos outras porque também nestas coisas de começar a experimentar fármacos, colaborei só com umas colegas na área do cancro que também identificaram umas moléculas muito interessantes e agora voltamos a identificar umas que até vão ter interesse também para Machado Joseph e que são novas moléculas. Portanto, aí sim foram colegas químicos que inventaram novas moléculas, sintetizaram novas moléculas com determinadas propriedades, nós testamos em colaboração com eles, depois testamos nos nossos modelos e vimos que tinham algum efeito positivo. E estamos agora a tratar até de patentear esse grupo novo de moléculas. Pronto, na expectativa de que, ok, estas provavelmente vão demorar mais tempo a chegar ao mercado, lá está, porque agora é preciso ver se elas são seguras, vai ter todas essas etapas, mas pelo menos são novas e alguém há de ter interesse comercial nelas um dia, não é? Pronto. E portanto, a minha expectativa é, nós estamos a jogar numa frente, que é a frente das moléculas reposicionadas e que nós achamos que fazia todo sentido. A Europa acha que faz todo sentido, há uma indicações a nível da Comissão Europeia para se fazer isto, que eu estou a dizer, do reposicionamento para as doenças raras, mas depois não há contexto financeiro. E então nós vamos por outro lado também e vamos buscar moléculas novas, estou a colaborar com mais do que um grupo de químicos em diferentes países, neste caso eram escoceses, mas também colaboramos com químicos até aqui em Portugal. E pronto, portanto, estamos por várias fontes. A gente não está a desistir, apesar de tudo. Isso é ótimas notícias. Então, se tudo correr, podemos pensar que pode haver no futuro um medicamento que retarde as doenças raras, ataxias, ou vai ser um futuro um bocado assim nublado? Não, eu não vejo negro, eu acho que vamos ter que chegar lá, temos que ter um otimismo, temos que ter otimismo, não é também inocente, digamos, ou seja, nós vamos ter que fazer qualquer coisa nesta parte de fazer pressão e de organizarmos como comunidade das doenças raras para isto começar a acontecer, haver uma maneira disto acontecer. Isso acho que o futuro vai acontecer, mas também depende de nós trabalharmos por aí, não é? Acho que sim. Mas sim, eu sou otimista e acredito que sim, que nós temos já várias moléculas propostas e que têm que ser testadas e ver qual é que vai resultar. Até pode ser que seja uma combinação de mais do que uma, mas eu acho que devemos de chegar lá. Isso são ótimas notícias para quem tem ataxia ou outra doença rara, porque ainda há esperança para não ser já amanhã, mas no futuro próximo pode ser que surja um investimento, seja possível dar continuidade a todos esses processos ou estudos que têm feito. Que é tal coisa, não podemos perder a esperança e fazer uma coisa. Também aqui está a fazer pressão na comunidade, comunidade de Estado ou outras, se calhar até na farmacêutica, parte nas farmacêuticas, não sei, sabemos dar a voz e para saber, olha, não existe, apesar de serem raros, não são assim tão raros, porque sim. digamos que a ataxia, apesar de estar rara, ainda somos muitos. Dentro das caras é. No mundo somos muito mais. Quantas mais investigações que têm tentado tentado fazer. Pronto, nós para além da doença de Machado Joseph, trabalhamos numa outra doença rara que por acaso também tem uma componente ataxia, que se chama síndrome de Rett, que é uma doença que afeta crianças desde mais pequeninas, portanto aí tem um início muito mais cedo e é uma doença que nós dizemos que é do neurodesenvolvimento, porque enquanto, ao contrário, não é, por exemplo, a Machado Joseph e outras ataxias de início mais tardio, em que há digamos, anos de vida em que a pessoa não tem nenhum problema e só depois é que começa a ter, estas meninas normalmente afeta mais crianças de sexo feminino,
na síndrome de Rett tem sintomas logo muito graves desde o início e depois também tem o envolvimento cognitivo, portanto tem um déficit intelectual, desculpa, tenho dificuldades, além de dificuldades motoras, também tenho uma parte mais cognitiva. Pronto, e aí então aí é que havia quase muito pouca esperança, não é? Porque as pessoas dizem assim, isto foi uma coisa do neurodesenvolvimento, nunca se vai conseguir corrigir. Também houve, pronto, e aí nós também trabalhamos, eu trabalhei também inicialmente numa parte genética humana e identificar, fazer diagnósticos a nível nacional de muitas famílias, muitos doentes, e agora também temos trabalho de modelos animais e estamos também até a colaborar já com empresas farmacêuticas a nível internacional para testar novos fármacos. Portanto, é um bocadinho o mesmo modelo, a gente vai tentando aplicar a doença em modelos e testar. Pronto, mais recentemente começamos a trabalhar um bocadinho numa doença que é mais conhecida, que é a síndrome de Down, a trissomia 21, que quase toda a gente conhece alguém com síndrome de Down, ou já, pelo menos as pessoas estão mais familiarizadas. E também estamos a testar fármacos. Por isso a nossa ideia é muito, nestas doenças do neurodesenvolvimento, não assumir que elas são irrecuperáveis, não é? E que pensar o que é que se pode fazer e começar a ver que fármacos é que existem e testar alguns. Também é por aí. Eu, quando estive a preparar esta conversa e a ler, confesso que me fez lembrar as aulas que tive em biologia, que davam do núcleo, o DNA, o RNA. Exatamente. Foi assim, surgiu-me, parecia que eu estava outra vez na aula de biologia, que adorava. Por isso é que os termos não foram totalmente desconhecidos, mas esta é uma área que eu sempre achei interessante e ainda bem que há pessoas que, como a doutor, investigar e também gostam desta área, certamente, porque senão também está animado. Claro. Por isso agradeço tanto à doutora Patrícia e à equipe, provavelmente, pelo esforço e por estarem a fazer todo este investimento. Não quero ocupar muito mais tempo à doutora, não sei se tem mais uma coisa a dizer, uma sugestão para quem nos está a ouvir. Não, eu se calhar gostava também, de acordo com as tuas palavras, também de agradecer de facto a todas as pessoas que estão envolvidas, não é? Isto venho aqui dar a cara a falar, mas isto é o trabalho de dezenas de pessoas ao longo de muitos anos, de facto, com muita dedicação, muitos jovens que chegam aqui muito motivados para trabalhar, mas às vezes o trabalho é complicado e infelizmente os cientistas em Portugal também trabalham com condições muito precárias, sem garantias nenhumas de sucesso profissional, digamos, de carreiras, etc. E, portanto, também queria agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas no trabalho, agradecer a todos os doentes e famílias que colaboraram também e continuam a colaborar nos estudos, porque também, e se calhar perceberem que no fundo se enquadra neste tipo de trabalho que depois nós queremos levar alguma coisa de volta, não é? E pronto, e agradecer-lhe também o convite e esta iniciativa que também achei muito interessante do podcast. Obrigada, porque é uma honra estar a falar com a doutora e agradeço o tempo disponibilizado para termos uma conversa curta, porque temos muito mais para falar, muito mais coisas, mas também não quero ocupar muito mais tempo. E eu agradeço a sua disponibilidade e simpatia. Espero que tenham também gostado desta conversa, que foi fantástico. Muito obrigada. Sim. Muito obrigada. E Deus a todos. E assim terminamos uma conversa magnífica com a doutora Patrícia Maciel. Espero que tenham gostado deste episódio. Divulgue e partilhe para que este projeto possa chegar a maior número de pessoas. Obrigada mais uma vez por terem acompanhado este episódio até ao fim. Até a próxima, fiquem bem. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.